Vamos lá, galerinha, falar da resolução de todas as atividades que eu passei até agora. Era para eu ter feito isso no Meet, mas ele resolveu não gravar. Para não prejudicar ninguém, eu vou deixar o vídeo já gravado e aí no YouTube. Bom, eu vou para todas as atividades em ordem cronológica, da mais antiga para a mais nova, em relação ao prazo de entrega, tá? Então, eu comecei lá com uma revisão, não só revisão, muita coisa era nova, né, a respeito de química da água. E ao longo dos vídeos eu fui colocando perguntas, né? Então daí eu, para juntar em uma atividade, coloquei aqui nesse formulário do Google e vou comentar algumas com vocês. Seu nome primeiro, então, primeira que interessa aqui. Considere os processos 1 e 2, é dessa imagem aqui, representados pelas equações, tal. Indique quais ligações são rompidas em cada um desses processos. Tá. Na primeira reação, aparentemente nada acontece. Acontece sim. A gente tem água se transformando em água, tudo bem, não é uma reação química, mas isso daqui é uma mudança de estado físico. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem. Para mudar de estado físico, ainda mais especificamente no caso dessa troca, que é chamada de vaporização, passagem do líquido para o gás, eu sei que tem outros nomes, evaporação, ebulição e calefação. Não são sinônimos os três. O nome que engloba as três transformações é vaporização, qualquer passagem de líquido para gás. Tá? Quando a gente faz a vaporização da água, a gente está rompendo todas as forças intermoleculares que as moléculas de água estabelecem entre si. Força intermolecular, no caso de água, mais importante é ponte de hidrogênio. Beleza? Resposta para o processo 1 é ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Tenho aqui duas moléculas de água, mas quando a gente pensa numa amostra desse líquido, a quantidade de moléculas é muito grande. Vou me restringir a duas aqui, mas a quantidade é enorme. A força de interação entre duas moléculas, por exemplo, entre esse átomo e esse daqui, entre duas moléculas diferentes. O que vai determinar a atração entre elas é a força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Para mudar de estado físico, por exemplo, de líquido para gás, eu preciso afastar as substâncias. Aliás, afastar as moléculas, tá? Para fazer esse afastamento, eu preciso romper o que une cada uma das moléculas às suas semelhantes. Tá? E é justamente, então, as pontes de hidrogênio. Na segunda, gente, o que está acontecendo aqui? Na segunda questão, basicamente, ele está, H2O, ele formou 2 de H e 1 de O. Qual que é a diferença desse 2 do hidrogênio para esse 2 aqui? À esquerda ele está pequeno e à frente do elemento. Então, são 2 átomos de hidrogênio. Tá? Aqui também, à direita, são 2 átomos de hidrogênio, mas pelo fato daqui ele estar pequenininho, ele significa que os 2 átomos de hidrogênio estão ligados para compor uma molécula de água. É isso que eu tenho aqui, ó. Os átomos de hidrogênio estão em branco, são as bolinhas brancas. São 2 e eles estão ligados para formar uma molécula de água. Se eu quebro essa ligação, quebrei a ligação. Para que eu quebro um negócio aqui? Tá difícil. Se eu quebro a ligação, ó, eu fiquei com os 2 átomos de hidrogênio isolados. Eu continuo com a mesma quantidade, só que agora não tem mais a ligação. Eles não estão formando uma molécula. E o de oxigênio também continua aqui isolado, não está formando uma molécula. 2 de H, na minha mão aqui, que jeito mostra, não tem como, né? 2 de H e 1 de oxigênio. As quantidades são iguais, mas agora eu quebrei a molécula, tá? Como que chama essa ligação que eu acabei de quebrar? Essa ligação dentro da molécula, que une os átomos para compor a molécula de água, é a ligação covalente, beleza? Então, no processo 1, a gente quebra a força intermolecular chamada de ponte de hidrogênio, que é a atração entre duas moléculas. Quando passa para o estado gasoso, elas estão afastadas, por isso rompeu a atração. E no caso 2, a gente está quebrando as ligações covalentes, beleza? E aí a questão 2, bem direta, né?
uma linha, um pouco mais de enunciado, só que a resposta dá para ser complexa, hein? Dá para a gente conversar bastante ali. Explique com base nas forças intermoleculares por que o gelo é menos denso do que a água líquida. Bom, isso é um fato. Tá? O gelo é menos denso do que a água líquida. E por que a gente chama tanto a atenção para esse fenômeno? Porque normalmente a substância, quando está no estado sólido, ela é mais densa do que a mesma substância no estado líquido. Isso é uma regra, vamos dizer assim, da natureza. A água é que foge a essa regra. Ela foge a essa regra, então por isso que é chamado, inclusive, de comportamento anômalo da água. Porque é algo que foge à normalidade. Tá? É uma das poucas substâncias que faz isso daí. E, de fato, a gente tem a explicação para esse fenômeno ali nas forças intermoleculares, né? Com base nas pontes de hidrogênio. Vamos voltar para o slide da aula. Quando eu faço uma análise mais geral, né, sem olhar molécula por molécula, eu percebo que você pode esquecer o estado de vapor, não nos interessa nesse momento. Tá? Quando você compara água no estado sólido, gelo com a água no estado líquido, visualmente você já está observando que a água no estado sólido ela tem uma orientação um pouco mais organizada. Ela tende a formar um retículo cristalino, uma disposição geométrica bonitinha e organizada. Tá? Quando ela está lá no estado líquido, a bagunça é um pouco maior. Então, para ela se organizar no estado sólido, para tender a formar esse retículo cristalino, ela acaba que o espaçamento entre as moléculas vai aumentar. Então, gente, não é que a molécula cresce de tamanho, aumenta sua massa, não tem nada disso. A massa é constante, o volume da molécula é constante também, mas o espaçamento entre as moléculas, entre uma molécula e outra, tá? Ele se torna maior. Então é como se... Eu quebrei minhas moléculas aqui do outro vídeo, eu vou montando. É como se no estado líquido as moléculas estivessem com uma certa proximidade aqui. Eu estou mexendo porque elas não param quietas mesmo, tá? Mesmo no estado sólido, elas continuam vibrando. E aí, quando a água passa para o estado sólido, essa distância aumentasse, beleza? Então, justamente por aumentar o volume, se você aumenta o volume e a massa é constante, com certeza a densidade fica menor, né? Então, se você compara aqui, ó, aumentou o volume, você compara gelo com a água líquida, com certeza a densidade vai diminuir. Tá, mas eu pedi lá na questão com base nas forças intermoleculares. O que isso quer dizer? Com base nas forças intermoleculares, eu vou ter que falar das pontes de hidrogênio, então aí você teria que se lembrar do seguinte. Cada molécula de água consegue fazer até 4 ligações de hidrogênio. A água tem 2 polos positivos, que são um aqui ao redor desse hidrogênio e outro ali, são 2 polos positivos, então, ao redor dos átomos de hidrogênio, e 2 polos negativos, que são ao redor dos átomos de oxigênio. Então, são 4 possibilidades, tá? Ela pode fazer 4 pontes de hidrogênio, mas não é sempre que ela vai fazer. Tá aqui também a geometria, a disposição espacial dela. Ela só vai conseguir fazer essas 4 ligações de hidrogênio quando ela estiver... Deixa eu... Tem uma... Essa daqui está melhor. Ó. Ela só consegue fazer essas 4 ligações de hidrogênio quando ela estiver no estado sólido, porque no estado líquido, essa vibração das partículas se torna um tanto quanto grande, então ela não consegue ficar quietinha para fazer essas 4 interações. Tá? Então, ó, se você olha aqui, escolhe uma molécula de água, tipo essa do meio aqui, HOH. Ó o polo positivo ao redor do hidrogênio, ó o outro polo positivo ao redor do outro hidrogênio, e aqueles pares de elétrons, ele fez tipo uma nuvenzinha, seria o orbital, tá? É o par de elétrons. Enfim, as regiões negativas. Gente, eu não estou falando que uma molécula com a outra vai fazer 4 ligações de hidrogênio. Ela dentro daquele bolo, daquela quantidade de moléculas de água. Tipo essa daqui. Para fazer suas 4 ligações de hidrogênio, ela está interagindo com 4 moléculas diferentes. Então, normalmente, pra gente, o slide fala disso, ó, no gelo até 4 ligações de hidrogênio e no líquido, em média, 3. Lembrando que no gás a gente praticamente não tem ligação de hidrogênio.